dia, bem-vindos ao Repensamentos, conversas sobre o mundo pós-pandemia. A nossa repensadora de hoje é licenciada em Física do Estado Sólido e Ciências dos Materiais e doutorada em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, tudo na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde é atualmente professora associada e diretora do Departamento de Engenharia Física. É também membro integrado do Laboratório Associado para a Energia, Transporte e Aeronáutica. As suas especialidades, com atividade experimental e teórica, são modelização de diagramas de fase, física do estado sólido e ciência dos materiais. Mas é sobretudo pela sua atividade científica em materiais para armazenamento de energia que mais a conhecemos, nomeadamente o trabalho em eletrólitos sólidos, eletrólitos ferroelétricos e baterias de lítio e de sódio. Sim, que também as há. Também já vamos falar disso. Entre 2016 e 2019 foi Senior Research Fellow, ou parceiro de pesquisa sénior, na Universidade do Texas, de Austin, no The Materials Institute, o Instituto de Materiais, tendo trabalhado em colaboração com o professor John B. Goodenough, que acabou por ganhar o Prémio Nobel da Química em 2019. Não exatamente por esse trabalho, mas também a professora já nos vai explicar melhor. Mas para nós, isto não foi good enough. A nossa convidada de hoje devia também ou ter ganho ou vir a ganhar um Nobel. Bom dia, professora Maria Helena Braga. Antes de mais, bom dia e muito obrigada por me terem convidado, pela Ecomod Portugal e pela TV Amadora me terem convidado. É um prazer estar aqui convosco a falar neste tempo de pandemia de coisas, espero, mais divertidas ou pelo menos não tão graves como a pandemia em si. Disse alguma coisa mal? Não, disse bem. Pronto. Tanta coisa, escusava de tantos títulos, mas podia ter sido mais reduzido, mas disse muito bem. E agradeço-lhe a fé que tem no nosso trabalho. É verdade, e sabe, já tivemos algumas conversas, eu já interpelei inclusivamente numa palestra sua exatamente para eu lembro perfeitamente de ter vindo falar comigo no fim da palestra. E porque sou por deformação, eu não diria profissional, porque o ser de uma associação não é propriamente profissão, mas por deformação sou muito curioso e muito interessado na área em que arregaça as mangas e trabalha tanto. Antes de mais, deixe-me perguntar-lhe, como tem estado a viver esta fase, quer pessoal, quer profissionalmente, como é que isto tem sido estes 2 últimos meses? Pessoalmente, muito bem, porque estou em Portugal, o que é muito bom. Porque se estivesse nos Estados Unidos, como acabei de lhe dizer antes de começarmos esta entrevista, estaria em muito piores lençóis. Aqui nós temos um bom sistema de saúde, um excelente sistema de saúde, e só damos conta disso quando usamos os sistemas de saúde lá fora. E eu já usei e digo-lhe que nós estamos muito bem equipados e temos muito bons profissionais. Portanto, estou relaxada pelo facto de estar em Portugal, em primeiro lugar. Pois pessoalmente estou com a minha família, tivemos, não é, esta hipótese de estarmos 2 meses ou mais de 2 meses já juntos. E profissionalmente? E profissionalmente temos já fazia muito trabalho remoto, não é? Já, muito. Temos trabalho redobrado, ou seja, além daquele trabalho que já fazíamos remotamente, tivemos que adaptar as aulas para o remoto, porque as aulas nunca acabaram, nunca terminaram, e para trabalho remoto, e tivemos que adaptar. Houve uma série de reuniões que não existiam remotamente e que tiveram que ser recalendarizadas para serem para remoto, para serem feitas remotamente. Portanto, o que aconteceu foi que agora trabalhamos ainda mais, se é possível, do que trabalhávamos antes da pandemia, porque quase não sentimos o fim do dia, o início do dia, o fim de semana, é quase um contínuo, um rolar contínuo de trabalho, e pronto, tenho a sorte de poder ir lá fora de vez em quando respirar no jardim, um pequenino jardim, e isso acho que é um luxo e um pequeno prazer, que ao menos... Eu também tenho essa sorte, e é curioso o que está a dizer em relação, no fundo, ao teletrabalho, porque também esse o feedback que nós temos, mesmo as pessoas que eram muito céticas em relação ao teletrabalho, estes 2 meses curaram-nas,
porque quer os empresários, os chefes, digamos, estão muito espantados que as pessoas estão muito mais produtivas, têm muito menos distrações também, não é? Como as pessoas que estão em teletrabalho acabam todas por dizer aquilo que a professora está a dizer, que é, eu estou a trabalhar muito mais. Muito mais, muito Não é? mais. Mas sabe que eu tenho visto já pessoas que estão à beira de um ataque de nervos, como diria a Pedro Almodóvar, portanto não tenho visto só, isto já está a começar a cansar, acho eu, um pouco por isso mesmo, por não termos tempo para parar um bocadinho e ir para casa, vir de casa, etc. Ir almoçar, essas... No superior vai voltar a haver aulas presenciais ainda este ano ou não? Não, nós não vamos ter aulas presenciais. Quando muito, vamos ter exames presenciais a alguns, nem todos. Isto, portanto, se tudo correr bem e se pudermos. vai haver exames não presenciais, é? Também? Vai haver exames não presenciais, tudo depende de quem, de como se escolhe. Mas coisas de laboratório e tal, é difícil, sim, não é? Não, os laboratórios, muitos alguns vão ser presenciais, mas os laboratórios foram mudados para laboratórios também virtuais. Há muitas aplicações para laboratórios virtuais, bastante boas, se calhar até em certo sentido, às vezes os alunos aprendem mais no laboratório virtual do que no laboratório autêntico, porque têm imediatamente o feedback e entendem se mudam o fio, por exemplo, nos circuitos, e não deixa de ser uma experiência interessante. Eu acho que para os alunos, nesse aspecto, pode ser interessante mudar um bocadinho e ter outras visões do que são os laboratórios e do que são as aulas. E no seu trabalho de investigação, porque entretanto, aliás, esta é uma pergunta 2 em 1, o que é que, se é que me pode dizer, o que é que estava a fazer antes deste confinamento e em que é que tem estado, em que é que tem conseguido trabalhar nesse campo durante esta fase? Portanto, nós antes do confinamento estávamos mesmo a acabar de montar um novo laboratório que entretanto teve que parar, a montagem teve que parar porque viemos todos para casa e vai recomeçar agora, vem a famosa caixa de luvas, que agora vai ser uma caixa de luvas com 4 luvas mais 2, portanto vai ser uma coisa em grande. Sim. E vai ser montada num novo laboratório. E já veio um potenciómetro muito grande, também com vários canais e que dá para fazer, e galvanómetro também. Portanto, adquirimos uma série de instrumentos novos e vamos ter novos alunos e portanto, estamos bastante contentes com isso. E, portanto, esse tive que parar mais ou menos no tempo, porque nem as fábricas trabalhavam e parou, mas agora já vai recomeçar. Mas o trabalho que estava a fazer era de eletrólitos sólidos, não era? Sim, eletrólitos sólidos. Nós continuamos a medir no laboratório antigo as baterias que tínhamos de eletrólitos sólidos, portanto, as experiências tiveram que parar depois, quando a faculdade mais ou menos fechou os laboratórios, porque era perigoso, não é? manter os laboratórios a funcionar. E de sódio, entretanto, estava parado o trabalho ou não? Não, nós estamos a fazer baterias com eletrodo de sódio, ou seja, elas não são bem baterias, são células de armazenamento, mais eletrostático do que eletroquímico, por isso não podemos dizer que são baterias, têm uma componente eletroquímica, mas não são só baterias, podemos dizer que são um misto entre condensadores e baterias. Uhum. E nessas de sódio, que são feitas com um eletródo que basicamente tem só produtos que existem no mar, como o sódio, o cloro, o oxigênio, né? e o hidrogênio. E
e bário, até um bocadinho de bário, e pode ter um bocadinho de enxofre ou de outras componentes só em pequenas quantidades. E esse eletrólito pode ser usado com 2 elétrodos que não contêm sódio. Portanto, essa é a grande vantagem. Como não contém sódio, não são perigosos, são baratos, são fáceis é fácil construir o aparelho, por assim dizer, ou a célula. Então, nós estamos a investir nesses tipos de células. Qual é a grande desvantagem? É que se não tem lítio num dos elétrodos, a diferença de potencial é inferior. Portanto, nós conseguimos ir a 1,4 volts. Isso significa que temos que adicionar mais células Okay. para conseguir os mesmos, por exemplo, 12 volts de uma bateria. Mas pode ser mista? Pode ser mista, pode ser um de sódio pode ser sódio e lítio de alguma forma ou não? Pode. Sim, até o eletrólito pode ser misto. Sim. Mas nós estamos já a pensar, temos estratégias e já começamos a fazer algumas experiências para conseguir aumentar essa diferença de potencial. Portanto, há maneiras de o fazer. A primeira maneira em que começamos a fazer, não estávamos preocupados com isso, estávamos mais preocupadas em perceber como é que funcionam as células. E agora que sabemos, diga. que sabemos como é que elas, ou sabemos, nunca se sabe completamente, mas que temos mais ideia de como é que elas funcionam. Queremos agora ver se conseguimos fazê-las com uma diferença de potencial maior, com algumas estratégias que sabemos que porque já experimentamos, não suficientemente, mas já experimentamos algumas, sabemos que conseguims aumentar a diferença de potencial. Daí resultam 2 perguntas, que é, a primeira, eu recordo-me de me ter dito que isto do sódio tem vantagens grandes em relação ao lítio. Portanto, escuso-lhe fazer essa pergunta porque já tenho a resposta. A minha pergunta, portanto, é: isso já está em estado industrializável? Já é uma coisa que já podíamos estar a substituir as atuais ou não? Portanto, já saíram algumas notícias sobre as nossas baterias associadas à indústria, que de certa maneira tem a sua vantagem porque valida os nossos resultados. E são indústrias poderosas e grandes, mas eu não posso falar no que se passa, né, em relação a isso. Não, só estava a perguntar se essa é uma tecnologia que ainda é só meramente académica e de investigação, ou se já é uma coisa industrializável. Já não é meramente académica. Já não é meramente académica. Está bem. Então, quando estivermos a falar do futuro, vamos voltar a este assunto, vou ter outra pergunta para lhe fazer. Mas já queria pedir-lhe, porque como eu falei na sua apresentação, queria falar um bocadinho sobre o trabalho que envolveu o Nobel. Ou seja, eu sei que o Nobel, na realidade, que o professor John Goodenough ganhou, tem a ver com um trabalho anterior àquele em que a professora estava a trabalhar, mas, como sabemos também, foi também a divulgação e o trabalho que estavam a fazer em conjunto que também ajudou a esse Nobel. Consegue-me explicar muito sucintamente as duas coisas? Qual foi o trabalho que resultou no Nobel e qual era o trabalho que estavam a desenvolver juntos? Bom, eu acho que o trabalho que resultou no Nobel é muito fácil de identificar. Eu acho que toda a gente tem um portátil onde tem uma bateria de íon lítio. Portanto, o que o professor Goodenough fez foi descobrir um cátodo, era uma olivina, primeiro, mas depois ele teve uma série de cátodos, que podiam ser, onde o lítio podia reagir com o material base e portanto, chama-se em inglês lithiate and delithiate, portanto,
a libertar o lítio e reagir com o lítio para depois acomodar o lítio nas suas prateleiras, se pudermos imaginar que o cátodo é constituído por vários planos atómicos que são prateleiras, então o lítio acomoda-se no centro dessas prateleiras. E é por isso que se chama íon lítio, em verdade, porque o lítio, tanto no ânodo como no cátodo, portanto, ele acomoda-se entre prateleiras. Se estivermos a falar da grafite, que é o ânodo normalmente dessas baterias, cada prateleira é constituída por grafeno, por uma camada 2D de grafeno, o grafeno que também ganhou o Nobel antes das baterias de lítio. Sim. E o lítio acomoda-se no centro dessas prateleiras e formando um lítio C6, porque a grafite é carbono, só carbono, e o grafeno também, claro. Portanto, o lítio forma ligações com 6 carbonos. No outro lado acontece uma coisa semelhante, semelhante, não é a mesma composição, claro, mas o lítio também se pode dizer que reage e se acomoda em prateleiras interatómicas. O que aconteceu e o que foi novo também na descoberta dele foi não só a fórmula em si, este cátodo em particular, mas também o facto de que estas baterias são fabricadas descarregadas, ou seja, o lítio já existe no cátodo. Depois tem que ser carregadas para que o lítio saia do cátodo e vá por dentro da bateria, pelo eletrólito, para o ânodo, para reagir com o ânodo, ou seja, para se mobilizar e ser inserido nessas prateleiras do ânodo, portanto, em cada um dos elétrons. Mas, no fundo, é a tecnologia que utilizamos hoje em dia nas baterias de telemóveis e de computadores, não é? Dos carros, não. De carros é uma coisa um bocadinho diferente. Nos carros também utilizam essa tecnologia. Por exemplo, estou-me a lembrar do que posso dizer a marca. Estou-me a lembrar, por exemplo... Pode. Mas todos eles, os carros hoje em dia, mesmo que utilizem, como a Tesla, que usam um bocadinho de silício, o ânodo tem um pouco de silício, mas os cátodos que usam são cátodos que são uma evolução dos primeiros cátodos que o professor Godinov fabricou, ou fabricou com a ajuda dos seus alunos de doutoramento, claro. E da sua equipa. E aquilo em que estiveram esses 3 anos a trabalhar em conjunto, assim, também sucintamente, era o quê? Bom, nestes 3 anos, o que aconteceu foi que nós aqui no Porto fizemos pela primeira vez um vidro que é um muito bom eletrólito sólido. E publicamos um artigo em 2014. Passado uma semana, na semana seguinte ao primeiro dia em que o artigo esteve online, recebi uma série de chamadas e entre as quais uma pessoa que trabalhava com o professor Godinov, com quem viemos a trabalhar, que é o Andrew Murchison, mas ele naquela altura trabalha para uma empresa que queria licenciar esse cátodo, esse eletrólito. Sim. Pronto, e depois algumas coisas aconteceram pelo meio, mas ele disse, tens que vir para os Estados Unidos e trabalhar num grande laboratório. Pronto, e ele disse, deu-me algumas hipóteses, eu pensei que aquilo era um fogo de vista, como se costuma dizer. mas era mesmo a sério. E era a sério, porque ele estava num projeto como empresa com o professor Godinov, e projeto esse que tinha, aliás, origem em Los Alamos, onde eu trabalhei também 3 anos, e eu comecei em Los Alamos a trabalhar com este eletrólito, com outras 2 pessoas,
mas o eletrólito cristalino e não o eletrólito vítreo. Portanto, o vítreo foi descoberto aqui em Portugal e a composição que nós hoje usamos também foi descoberta aqui em Portugal. Portanto, também estou na primeira patente do cristalino. Portanto, eles estavam a trabalhar com o professor Goodenough pronto, eu fui lá mostrar o que é que testar o eletrólito, e ele depois disse, não, tens que, então convém que venhas aqui mostrar mais. E então, durante 2015, eu fui lá 9 vezes a Austin mostrar, e depois, em 2016, ele disse, temos que fazer uma bateria, e pronto, eu fui para lá trabalhar, e entretanto, este material, que na altura não sabíamos, mas ultimamente percebemos que era um ferroelétrico, como disse no início muito bem, e como o ferroelétrico tem a propriedade de polarizar espontaneamente, ou seja, não é preciso um campo elétrico para o fazer polarizar. É só preciso que haja uma determinada temperatura. Portanto, no fundo, o que é que usa o material? Usa a energia conferida pelo facto de haver movimento, energia cinética por facto de estarmos a uma determinada temperatura. Sim. E essa energia cinética é aproveitada para fazer mover os dipolos. Os dipolos, vamos imaginar uma molécula de água, aqui não é molécula de água, mas é muito semelhante, que tem uma zona, chama-se dipolo, ou uma molécula que tem uma zona muito positiva e uma zona muito negativa. Portanto, como se fosse um elipsoide, e que tem uma zona muito positiva e uma negativa. Ora, se essas moléculas se mexem, elas têm tendências a atrair na parte positiva, a atrair a parte negativa de outra molécula, e a parte negativa, vice-versa, para atrair a positiva. E, portanto, formam cadeias facilmente, portanto, alinham facilmente e formam padrões, etc. E isso faz com que fique uma zona dentro no eletrólito que está muito carregada positivamente e outra muito carregada negativamente. Depois, o que nós estamos a fazer, que é relativamente novo, é como estamos a aproveitar essa descompensação, por assim dizer, essa polarização, que estamos a aproveitar para conseguir retirar essa energia que é dada pela natureza, pelo facto de termos uma polarização espontânea do material. Agora, como é que nós aproveitamos? Já por criar, por associar esse material a dois materiais que, por si só, também têm uma descompensação de potenciais químicos, que é como nós dizemos. Mas o que é que isso é? É como se nós tivéssemos dois contentores com água em que um está muito cheio e outro está pouco cheio. Se nós os pusermos em contacto, eles têm tendência a equilibrar. Exatamente. Na energia, em todos os materiais que se põem em contacto, em heteroestruturas, a que chamamos heteroestruturas, heteromateriais, heterojunções, também os materiais têm tendência a alinhar energeticamente falando. Como é que eles o conseguem fazer? Ou transferindo eletrões de um para o outro, daquele que tem mais para o outro, ou se isso não for possível, porque um é um isolador e não permite essa transferência de eletrões, formando um condensador natural. E isso que nós estamos a aproveitar, porque pondo o eletrólito, que é um ferroelétrico no meio, estamos a aproveitar essa energia para formar condensadores onde armazenamos energia. Eu imagino que engenheiros e físicos, etc., estejam pensados com esta conversa. Não. Estamos a deixar que os outros já perderam a vontade de ver o resto da entrevista. O comum dos mortais acha que isto é chinês. Quando nós partilhámos o seu artigo sobre isso,
tivemos algumas reações céticas, dizer, tipo Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se ganha, no todo estranho. Como é que se pode estar a criar energia e tal? E eu, que sou um absoluto leigo na matéria, dei como exemplo, não quer dizer que seja uma coisa equivalente, mas também lhe disse, quando tem os dois ímãs, põe um a fugir do outro, de onde é que vem aquela energia? Tem a ver só com a polaridade. Exatamente. Pronto. E depois não pude desenvolver mais do que isso, porque isto é o limite dos meus conhecimentos. Mas achei que era um bom exemplo para contrariar esse ceticismo. Claro, não. E nós, se os fixar, não é? Se os fixarmos, eles sem ficam dúvida. ali numa tensão, há ali uma energia. Há energia, sem dúvida, e o facto de dizermos que é ferroelétrico vem exatamente do ferromagnético, do ímã. Portanto, por ser uma associação, e isto é o ferroelétrico, e ele espontaneamente polariza, como o ímã está espontaneamente. E porquê que isso acontece? Porque ele aproveita a energia térmica que existe, porque nós não estamos à temperatura 0 graus, não é? Portanto, mas eu acho que as pessoas às vezes não pensam, quando estão a falar, não, a entropia, ou seja, a desordem tem que sempre aumentar. Mas ela vai sempre acabar por aumentar, mas há uma altura em que nós conseguimos complexificação, e nós somos nós humanos, nós animais, nós a natureza, somos o exemplo disso. Se não existisse uma complexificação, uma aquisição de informação, e entre um ponto inicial em que há uma certa entropia e um ponto final em que vai haver mais entropia, ok? Nós nunca existíamos. Se só aumentasse a entropia sempre, nós nunca existíamos neste aliás. E como é que nós existimos? Porque há desbalanços energéticos no universo que fazem com que nós aproveitamos. Essa complexificação acontece nesse desbalanço energético. Portanto, nós, por exemplo, quando somos bebés, somos menos complexos do que somos, por exemplo, agora. E adquirimos Sim, cultura. Somos uma máquina mais simples, não é? Exatamente, mas nós estamos a certa altura, chegamos a um ponto em que a entropia dá cabo de nós, ou por assim. Nós deixamos-nos vencer pela entropia, e quando morremos, ou quando estamos doentes já para morrer, esse é o momento em que a entropia toma conta, mas é mesmo, há gráficos com isso, há estudos com isso. Sim. Portanto, professora, isto não é algo estranho, e nas nossas baterias o que acontece é que há uma competição entre o envelhecimento, que é o que acontece na parte química da bateria, e uma complexificação que é o que acontece na parte física, que é quando esses dipolos que eu falei há bocado se alinham. Portanto, enquanto eles estão a alinhar, isso acontece com o tempo, não é instantâneo, nós estamos a complexificar. É como se estivéssemos a aprender na escola, não é? A saber mais coisas. Mas estamos também a envelhecer. Nós sempre que mal nascemos já estamos a envelhecer. Portanto, há estas duas, esta competição nas nossas baterias também existe. Elas não são só baterias. Nós estamos a ficar um bocadinho compridos e ainda não fomos para o futuro. Não, com todo o interesse. Mas agora vai ser culpa minha que vou mais uma vez colocar uma questão ainda antes de passarmos para o futuro, que é, temos tido notícia de baterias que quando vão para Second Life, portanto, quando são retiradas dos automóveis, porque já estão nos 50 e tal, 60% só de capacidade, e são colocadas na grid. Portanto, não é na grid, é acopladas a painéis fotovoltaicos para acumular ali, em vez de estarmos a oferecer à grid. Sim. Não, mas isso também é considerado a grid, só que é a grid, é microgrid. Pronto. Nós somos grandes defensores da autossustentabilidade. Cada vez mais as redes têm que ser backup. Exatamente. É um backup. Estamos há um mês com chuva, estamos... ok, então temos um backup. Concordo plenamente. Mas em relação a essas baterias, tem havido notícia de que baterias que estavam 50 e tal %, passado algum tempo de estarem
a ser carregadas devagarinho de fotovoltaico e descarregadas devagarinho com os equipamentos caseiros, já estão a chegar quase aos 90% de capacidade outra vez. Isto não, e pelo que eu tenho sabido, isto não era uma coisa assim bem previsível, pois não? Era bem previsível, se imagina. Não era para as pessoas que não estavam a olhar para isso, mas de certa maneira é previsível se imaginarmos, lá está, que temos um eletrólito que, entretanto, também não é líquido, não é? Portanto, o funcionamento não é de maneira nenhuma o mesmo, mas contém íons, ou seja, também pode também vai formando estruturas, porque depois, a certa altura, os íons já estão acumulados nas interfaces. Portanto, isso pode acontecer exatamente da mesma maneira que acontece nas nossas baterias com o ferroelétrico, ou seja, eles vão criando uma certa estruturação na bateria que pode otimizar com o tempo e não, portanto, criando padrões, lá está, criando padrões, como acontece nas nossas baterias. Isso porque se não descarrega com uma corrente muito intensa, não destrói os padrões que existem, que foram sendo criados com esse descarregar lento. Pois, mas, que permitem complexificação, ou seja, que permitem que os íons se criem estruturas dentro da própria bateria. E lá está, depois acumula armazenamento eletrostático nesses condensadores, etc. Já, diga-me, eu também em relação a isso, vou pôr a minha resposta à sua consideração para ver se eu tenho dito um grande disparate ou não. Pronto, porque as pessoas ainda têm muito na cabeça o níquel-cádmio e as viciações e por aí fora. Ainda agora uma pessoa a quem dera uma coluna Bluetooth nova disse, pronto, agora tem que a deixar, esta vez, na primeira vez, tem que a deixar descarregar até ao fim para depois carregar. Assim, não, isso era níquel-cádmio, isto agora já não é. Exatamente. Pronto. Mas em relação a este caso das baterias que, portanto, a serem carregadas muitas vezes com carga rápida, não é? E a serem descarregadas muitas vezes com descargas ainda mais rápidas, estamos a falar de baterias de 40 ou 50 kW com motores de 150, de 180 kW, portanto, quando temos lá o pé todo, aquilo está a dar uma grande tareia na bateria, não é? Depois, quando passam a ser bem tratadas, digamos assim, o que eu costumo dizer assim, olha, é a mesma coisa que uma pessoa que fumou durante uma data de anos, vai ganhando carvão, cada vez tem menos capacidade nos pulmões, deixou de fumar, passado 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, o carvão foi indo e, portanto, os pulmões voltaram a ter toda a sua capacidade. É mais ou menos isto, não é? Eu acho que tem toda a razão. Eu sinceramente acho que as pessoas que vêm de fora muitas vezes trazem soluções, trazem frases, trazem visões que nos fazem pensar, sim, realmente essa é uma maneira mais curta e muito mais rápida de falar, de justificar o que está a acontecer. Eu tento pôr as coisas em formas que eu consigo entender. E depois, aliás, também são mais fáceis de transmitir. Porque uma coisa é conversar entre engenheiros e físicos, não é? Claro. A maior parte das pessoas... E nós muitas vezes temos dificuldade de nos abstrair disso. E eu é por isso que também tento ir buscar outros exemplos, mas nem sempre muito eficazmente. Pronto, eu como não tenho a parte técnica e nem os conhecimentos, eu acho que muitas vezes consigo passar a mensagem de maneira eficaz, mas ficar com a dúvida. Se tivesse aqui um engenheiro a ouvir-me, deitava as mãos a cabeça. Talvez também é parvo. Mas não, pelos vistos é um bom exemplo, não é? Não, sim. Não. Tudo isso pode acontecer. E lá está, essa formação de padrões pode ser uma coisa a fomentar, não é? Esse regenerar com uma corrente muito mais baixa, porque a corrente, se descarregar ou carregar com uma corrente muito elevada, lá está a criar entropia rápida, não é? Ou seja, está a criar desordem rápida.
tanto para carregar como para descarregar. E lá está, quando está a carregar ou a descarregar de uma maneira suave, está a permitir que as estruturas se componham. Lá está, é isso. Ou pode dizer, se tivermos uma doença, é diferente podermos nos ir recompondo durante a doença ou ter uma doença sistémica que dá cabo de nós imediatamente, não é? Totalmente. Eu concordo com a sua imagem. Olha, então aproveito essa deixa para olharmos agora para o futuro, e já vamos ter muito pouquinho tempo para olhar para o futuro, porque as conversas sobre o que a professora faz no presente são sempre muito interessantes, mas vamos olhar um bocadinho para o futuro. Primeiro para já, e para deixar respirar as pessoas que nos estão a ver um vocadinho. Sim, não vamos falar mais de... Vamos. Okay. Mas para já, enquanto cidadã só, agora não enquanto técnica e professora, investigadora, enquanto cidadã neste momento, como é que olha para o mundo pós-pandemia, para a nova normalidade? O que é que acha que vai mudar, se é que acha que alguma coisa vai mudar? Para já, eu gostei imenso de ver como é que a natureza olhou para nós durante este tempo de pandemia. Ou seja, ver os golfinhos nos canais de Veneza é algo que faz com que as lágrimas nos venham aos olhos. Saber que leões atravessavam as ruas, já não sei em que país era, saber que agora se conseguem ver os Himalaias, saber que os peixes voltaram a rios da Índia, porque não se deita tantos produtos químicos para o rio. Eu acho que nos devia fazer pensar. E acha que devia fazer pensar, mas acho que eu sou pessimista nesse aspecto. Eu acho que isto foi. Ficamos a saber que é possível, isto ainda por cima pode ser pernicioso, porque podemos achar, se isto em afinal 15 é fácil. dias, isto em 15 dias voltou, podemos voltar a ver os peixes no rio, em rios extremamente poluídos, como são os indianos. Então, podemos continuar a acabar com este mundo, porque isto só basta-nos estalar os dedos e voltamos rapidamente em 15 dias. Até espécies que já estavam em vias de extinção se voltaram a ver, não estariam extintas, não é? Pois, a questão é que se as pessoas mas eu acho que nós não aprendemos, eu acho que não aprendemos, e lá está, isto pode ser pernicioso. Se bem que há outras coisas, outros aspectos que tenho ouvido, que é, por exemplo, as pessoas começaram a querer comprar casas afastadas da cidade. Da cidade. Ou seja, as pessoas pensaram, se isto voltar a acontecer, eu quero estar num sítio onde possa ir respirar lá fora e ter uma vida mais sustentável. Mas eu temo que não tenha sido suficiente. Para aprendermos realmente que temos que mudar. Por muito que custe ouvir, se calhar esta ainda não foi suficientemente grave, não é? Eu acho que não. Para nós aprendermos. É que, curiosamente, eu acho que as pessoas aproveitaram estes 2 meses para ganhar consciência. E nós temos indicadores disso. Agora, se calhar as coisas não bateram fundo o suficiente para as pessoas, por isso agora a seguir resultar não só uma evolução de consciências, mas uma evolução de comportamentos, não é? Exato. Se calhar não vai dar. Por exemplo, eu acho que quanto ao comportamento humano, de que as pessoas ficaram em casa para pensar nos outros, naqueles que são mais propensos a poder ter uma reação grave em relação ao Covid-19. E nesse aspecto eu acho que as pessoas foram bastante solidárias, ou então olharam para elas próprias e tiveram medo delas próprias apanhar e não saberem como é, e como não sabiam como é que o seu corpo ia responder, isso também pode ter sido uma solidariedade egoísta, não é? De deixa-me proteger-me e à minha família, quando muito pensaram na família. E na sua área específica, agora vamos voltar aí.
Acha que isto pode acelerar alguma coisa? Acha que vamos... Ou é pessimista também achar que estamos a fazer com o lítio aquilo que se fez com o petróleo, que é agora, como está tudo a meter dinheiro no lítio, o lítio vai durar muito mais do que podia e devia? Acha que o vidro vai entrar? Acha que o sódio vai entrar? Acha que os semissólidos e os sólidos vão entrar? Ou continuamos a dizer, lá para 2030... O que é que acha? Bom, neste momento, como sabe, o petróleo baixou. Pois aqui ainda podemos voltar atrás, não é? O petróleo baixou como nunca, como já não estava desde os anos 80. Sim. Mas eu acho que ainda assim isto não vai voltar. Nesse aspecto sou otimista. Acho que mesmo que haja a tendência a dar mais tempo, aquele 2020 já tenha passado para 2030 ou 2025 tenha passado já para 2030 e que haja um certo adiamento dos prazos de passar ao automóvel elétrico. Mas eu não estava a dizer nesse campo. Eu não estava a dizer nesse campo, estava a dizer no seu mesmo, a nível de armazenamento de energia. Acha que vamos ficar nesta tecnologia que estamos a usar agora durante muito mais tempo? Não. Durante mais tempo, sim. Durante muito mais tempo, sim. Porquê? Porque a indústria investiu em fazer e isto é tudo dinheiro. Isso é uma das coisas que eu aprendi. Está tudo a meter o dinheiro no lítio, portanto, corremos o risco do lítio ficar por aí muito mais do que seria necessário. Do que seria necessário, sim, sem dúvida. Porque tem estado a ter um papel muito positivo, é verdade. Mas nós já sabemos, e a professora melhor que ninguém, que já há outras tecnologias muito melhores. Sim, sem dúvida. E a questão é sempre essa, não é? Se há um investimento numa bateria de lítio assim e assado, foram comprados instrumentos, foram feitas fábricas, os robôs já estão programados para um determinado processo. E há que fazer render, e para isso nem que seja, e há até jogo sujo, não é? Entre aspas, de deitar abaixo para que não haja a possibilidade de alguém ter a veleidade de começar a usar, mas isso... Mas sente isso? No seu caso, sente isso? Eu quero ser honesta, eu acho que sim. Era o que eu temia. Eu acho que sim. Mas isso acontece, eu nisso não sou... Eu como leio muitas biografias, ou já li numa altura em que tinha bastante mais tempo, sei que todas as coisas que mudaram a humanidade demoraram tempo a mudar a humanidade. E eu não estou a dizer que a nossa tecnologia vai mudar a humanidade, mas acho que vai haver uma solução que não vai ser o eletroquímico pura e simplesmente, ou seja, a bateria, porque a bateria tem essa desvantagem de que consegue 1000 ciclos, o máximo, que nós vamos precisar de mais. E estamos ali no limite do que é cientificamente possível melhorar. Ou seja, nós agora estamos quase só a engenheirar as superfícies, etc. Tem que ser mesmo outra tecnologia, não é? Tem que ser outra tecnologia. E temos aqui ao lado uma tecnologia que é a base dos condensadores, que se pode associar ou que pode ser só o condensador, etc. E que, usada, lá está, por exemplo, com um ferroelétrico, e não tem que ser o nosso, pode ter uma capacidade muitíssimo maior, até maior que as baterias, mantendo o número de ciclos de um condensador, que são muitas vezes muito acima dos 10.000 ciclos, normalmente 100.000, 200.000 ciclos, etc.
Pois tem que se acoplar essas duas coisas, não é? O armazenamento com a geração. Exatamente, por isso eu acho que a bateria em si mesmo, se calhar vamos continuar a chamar-lhe bateria, como chamamos ao quispo, como que chamamos ao anorak, ao casaco daquela maneira, ou o gilete, aquilo que... mas se calhar já não vai ser uma bateria pura, que é só uma reação que só baseada numa reação química. E pronto, mas agora que lembrei a Gillette, por exemplo, também foi uma das coisas que demorou imenso tempo a ser usada, porque já havia outros produtos na altura em que foi inventada e não queriam, de maneira que tinham que vender. Mas depois todos os anos faz um bocado lembrar os detergentes, mas depois todos os anos chegamos à conclusão que eles no ano anterior estiveram-nos a enganar, porque agora esta é que é boa. Exatamente. Aliás, se pensar, por exemplo, há lâmpadas, nós se quiséssemos fazíamos lâmpadas que duram 100 anos ou mais. Sim. Não as usamos porque as fábricas não as querem fabricar. Tem que vender lâmpadas, não é? Essa é uma das conversas que temos tido também, ainda há pouco tempo, com uma das pessoas que esteve aqui a conversar. Era exatamente isso aí. Vamos continuar a ter materiais que são feitos para variarem no dia a seguir a acabar a garantia. Mas aliás, uma das coisas muito interessantes, deixe-me só dizer aqui, eu peço desculpa. Por exemplo, eu que estive nos Estados Unidos e vivi realmente lá durante 3 anos em Los Alamos e depois 3 anos em Austin, noto uma diferença abissal entre a duração das lâmpadas que são de halogénio, por exemplo, ou LEDs, nos Estados Unidos ou aqui. Aqui duram muito mais do que lá. Pois. E isso é algo que nos põe a questionar. E para acabarmos na base disso. E pegando nisso e para acabarmos e como é que agora, eu peço sempre para terminarmos com uma nota positiva e com conselhos para o que podemos fazer, e neste caso, olha, pegando mesmo nisso e o que é que nós podemos e devemos fazer para combater isso, para que as coisas melhorem, para que haja mais economia circular, para que as coisas sejam mais justas e mais sustentáveis. O que é que acha que nós podemos fazer? E devemos, eu acho mesmo que não é só podemos, devemos, temos essa obrigação, mas pronto, mas diga-me. Podemos fazer o que o António está a fazer, podemos juntar-nos, falar sobre isso, ser solidários, sempre que podemos ter uma consciência crítica, mas agir, realmente ter por exemplo, comprar, em vez de comprar as lâmpadas mais baratas, comprar a lâmpada que dura mais tempo, para que não tenhamos que estar sempre a comprar, ou seja, ter essa, se pudermos, não é? Porque isto é muito fácil de falar quando o nosso orçamento o permite, não é? Eu compreendo perfeitamente que há pessoas que pura e simplesmente estão, quando têm que lutar pelos básicos, quando se tem que lutar pelo que é básico, não se está a pensar numa consciência ecologista, mas sempre que se possa ter essa consciência, divulgar, falar no assunto, ter uma consciência crítica, pressionar os governos, é isso que eu acho que nós podemos fazer a nossa parte, não é? Reciclar, não comprar desmesuradamente sem necessitar, portanto, tudo o que leva a própria indústria a ter que ter isso em consideração, porque nós e agora esta é a nota positiva, eu acho que a indústria também, muda em função daquilo que o consumidor exige, não é? Portanto, sim, cabe-nos a nós, e eu acho que já mudou bastante, mas cabe-nos a nós fazer com que mude mais. E por exemplo, essa segunda vida das baterias é outra possibilidade que temos de tornar as baterias mais sustentáveis. É um excelente exemplo. E o seu exemplo da lâmpada também é muito bom, porque vão-nos passando este estigma de que o sustentável é caro, mas na realidade podemos pensar assim, a lâmpada que dura mais custa o dobro da outra, mas dura 5 vezes mais.
Portanto é mais barata. Exatamente. É mais barata. Eu sei que para quem está ali a olhar para os preços e precisa para lá, é comprar isto ou dou de comer à criança. Pois, Isso, eu percebo, mas muitas vezes o problema é cash, é fluidez, é ter o dinheiro naquele momento, porque na realidade depois à la longa acaba por sair mais barato, o que é sustentável. E garanto que a gente cá fique. Exatamente. E que os nossos filhos e netos tenham alguma capacidade ainda de cá estar. Tenham um planeta. Não, isso. por exemplo, uma das coisas que eu estive a ver já nesta pandemia, e agora vou para terminar, foi uma coisa muito interessante que foi blogs de americanos que estão a viver cá, porque parece que agora já há parece que Portugal está a ser, aliás, saiu na Forbes durante este tempo, que no pós-Covid Portugal é a escolha certa, o Algarve é a escolha certa para os estrangeiros que se queiram reformar. E vamos ver se não nos estragam. Não, mas acho que não, porque quem vem tem uma consciência. E então uma das pessoas que estava a comparar, por exemplo, o sistema de saúde americano e o português, disse que o nosso bate aos pontos. Eles não têm. Exatamente, eles não têm. Estava a dizer que uma das coisas que eles adoram em Portugal é o pão, não é? E o nosso pão, por exemplo, é regulado no sentido de que não tem aquele sal todo, não é? E lá tem imenso sal, imenso açúcar, tem tudo, e gordura, etc. E a fruta colhida, a fruta que tem cheiro aqui, que nós nem realmente, porque a fruta lá é importada e é colhida muito antes de estar madura, porque tem que ser transportada, porque muita vem do México ou dos países latino-americanos, e portanto chega sem graça, não é? É uma fruta sem graça. E nós podemos comer o que é português, ou seja, não é por ser só português, é porque evitamos que o transporte, por exemplo... Que tem uma pegada enorme. Exatamente, tem uma pegada anti-ecológica e se temos fruta tão boa aqui, e além de mais devemos comer a fruta da época, segundo dizem os médicos nutricionistas. Portanto, temos tão boa pera rocha, é verdade. Vamos comer mangas. E a fruta mais saborosa é a feia. Exatamente, cheia de picotados e de bichos, porque se os bichos comem a fruta é porque ela é boa, eles não comem o que é mau. Sim, que o plástico importado que eles comem com formato de fruta, nem o bicho lhe pega. Não, nem o bicho lhe pega. Professora, obrigadíssimo. Gostei muito de estar nesta tertúlia de duas pessoas. A ideia é ser uma conversa sempre, mas é sempre apaixonante ouvi-la e vou melgá-la um bocadinho mais nos próximos tempos, que eu quero saber mais coisas. Eu gosto muito de aprender. E eu também, olha, esse é o grande gosto da minha vida, é aprender. Portanto, é isso. Vamos, mas desta vez já vamos em 50 e quase 3 minutos. Ficamos por aqui. Senão ainda batemos o recorde. Isto são as meias horas. É meias horas para amigos. É bem pesado. Não. Senhora, muito gosto. Muito obrigada. Em revê-la. Muito igualmente. Obrigado. E até já. Até já. Quanto a si, espero que tenha gostado mais desta conversa, por muito técnica que tenha sido, mas daqui vem muita coisa importante. Veja-nos nas páginas do Facebook da Ecomute Portugal e da TV Amadora, no YouTube da TV Amadora, em tvamadora.com e no Instagram do E-Conversas. Sempre de segunda à quinta, às 11 da manhã ou depois a qualquer hora, quando quiser. Fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre. Até já.